E estamos de volta ao consultório com Ricardo Anselmo de Castro, que nos veio falar sobre o seu livro Doentes que não esperam. Ricardo, estamos de volta. Começaria por lhe perguntar quais acha serem os maiores problemas que impedem uma boa gestão hospitalar ou uma melhor gestão hospitalar? Há um ponto muito importante, que é, normalmente as pessoas olham para a palavra eficiência como uma coisa positiva. Como é que nós conseguimos ser mais eficientes nas nossas empresas e no próprio hospital? Acontece que a eficiência quase sempre refere-se a uma métrica interna, do modo como é que os recursos da empresa estão a ser utilizados. E, em consequência disso, quase sempre quem sai prejudicado com uma empresa que tem elevadas eficiências é, neste caso, o próprio doente. Isto parece estranho, paradoxal, mas eu vou dar um ou dois exemplos. Questão de tirar análise, não é? Um doente que vai, por exemplo, a umas urgências, não é? E vai fazer análise ao sangue e outras, e nessa sala, não é? Vão ficando lá os tubinhos das análises. Ok. Pergunta, será que a pessoa responsável para fazer o transporte desses tubos para o laboratório, será que ao ver ali um tubo vai logo transportar esse tubo para o laboratório? Ou vai antes deixar acumular alguns tubos para a viagem valer a pena? Normalmente a pessoa vai agregar um conjunto de tubos, não é? Um conjunto de materiais, de informação, e só depois é que vai levar esses tubos, neste caso, para o laboratório. Mas o que é que acontece ao azarado que foi o primeiro a fazer as análises? Ou seja, esse tubo está à espera, não é? Simplesmente para o transportador ser eficiente no seu trabalho. Ou seja, vai deixar esperar, agora depende, não é? 5 tubos, 10 tubos, 15 tubos, e só depois é que vai fazer esse transporte para poupar, se calhar, aqui a borracha das tocas do transportador. E, portanto, do ponto de vista do hospital, ele pode estar a ser muito eficiente, não é? Porque está a fazer menos viagens, mas não está a respeitar o doente, não é? A pessoa que fez, principalmente as primeiras a fazer essa análise. Portanto, isso é uma forma de ver como é que as eficiências podem prejudicar o nível de serviço do doente. E podemos continuar a perguntar, e será que o laboratório também não estrutura os seus planos de trabalho de forma a agregar as coisas, para não ter que estar sempre ou a saltar entre coisas e portanto, tornar o seu tempo mais eficiente? Portanto, é preciso ter muito cuidado quando nós falamos em serviços mais eficientes, o que é que isso realmente significa? Será que estamos a pôr o doente em primeiro lugar? E isso vai bater num outro ponto também muito relevante, que é, nós, se calhar, ouvimos dizer que, não, definitivamente temos que pôr o doente em primeiro lugar. O que é que isso significa neste sentido? Que é, vamos supor que um doente tem que ser internado. Okay? E, pelo menos em teoria, logo que possível, deveria haver uma equipa multidisciplinar que olhava para o doente e, em função da informação que tem disponível, iria fazer um juízo, de certo modo, subjetivo e que iria dizer, ok, com base nesta informação, nós acreditamos que o doente poderá ter alta, por exemplo, daqui a, não interessa, 9 dias. Mas como é que esses 9 dias são estimados? Normalmente, não é só com base na questão do ponto de vista clínico. É com base em todos os recursos que o hospital tem ou não tem. Ou seja, é considerando todos os desperdícios que estão pelo meio. E então, nesse caso, essa equipa não vai dizer, se calhar, 9 dias, vai dizer 20 dias. Ainda que do ponto de vista estritamente clínico, fosse 9 dias.
E o que eu sugiro no livro é que, em vez de se dar os tais 20 dias, se deem os 9 dias. E a Alexandra pergunta, Ricardo, mas isso não faz sentido nenhum, porque já sabemos que não vai cumprir com essa data. E eu pergunto, mas nós estamos importados em acertar na data ou estamos importados em colocar o doente no centro? Porque se do ponto de vista clínico haveria essa possibilidade de ele ter alta ao final de 9 dias, e se estamos a dar os 20 dias, estamos a dar aqui, entre aspas, desculpas, ou deixar que o processo cheio de ineficiências tome conta disto tudo. Se arraste. E que se arraste. E a primeira coisa a fazer é reconhecer que há esse desperdício, ou seja, em vez dos 20 seria os 9 dias. E depois é trabalhar para que esses 20 passem para 18, passem para 16, passem para 15, até chegar aos 9. E o facto de começar a pôr o doente no centro com estas regras práticas vai ajudar a criar um outro foco do ponto de vista de como é que a gestão hospitalar é feita. Isto em termos de planeamento, ou seja, é óbvio que isto não é suficiente. Mas o que eu estou a tentar dizer é, se nós aceitarmos de bom grado, ou que sempre foi assim este tipo de desperdício, nunca vamos dar oportunidade ao processo e ao sistema para conseguir reduzir fortemente esse tempo. E primeiro temos que começar por aí. Então aí, neste momento, acho que faz sentido perguntar, de tudo aquilo em que já teve de pensar ao longo de todos os processos que acompanhou, não só a nível hospitalar, mas outros também, mas aqui, remetendo de novo para a questão hospitalar, qual é o maior desafio que se lhe colocou, tanto a nível de gestão hospitalar? Eu penso que são crenças instaladas, é o mindset das pessoas, são dogmas e, de certa forma, as pessoas estarão cansadas de tudo o que já foi feito no passado com resultados limitados, uns melhor, outros piores, e de não termos aqui, lá está, um plano de comunicação muito claro e de mostrar porque é que é possível chegar a um determinado objetivo. Que vai bater àquela questão dos porquês a vários níveis que eu falava há pouco. E simplesmente as pessoas estão cansadas de tentar... tentam várias ações, o stress não diminui, o nível de cansaço é elevado e se a solução não for desenhada de modo a que o primeiro bloco de ação traga resultados sonantes, mas a um baixo esforço, as pessoas nunca vão ficar do lado da mudança, mesmo que não estejam satisfeitas com o status quo. E por isso é que é tão importante entender qual é que deve ser o primeiro bloco da ação, segundo, terceiro. Ou seja, lá está, a sequência também importa. Portanto, nos hospitais onde esteve a fazer trabalhos, conseguiu ultrapassar os obstáculos e principalmente, fazer com que eles perdurassem no tempo, sabe durante quanto tempo é que esses objetivos continuaram a ser cumpridos, se realmente não houve depois uma recaída, Os projetos realizados nesses 2 hospitais não seguiram a metodologia do livro. Não sei se me estou a fazer entender, ou seja, os resultados foram limitados. E por isso é que eu tinha dito logo ao início da conversa que me permitiu ver aquilo que funciona e principalmente o que não funciona. Certo. Há hospitais no mundo que implementam esta metodologia? Felizmente há, e há estudos de caso. Em Portugal, eu desconheço. Mas seria, aliás, foi esse o propósito do livro, foi tentar mostrar que através de abordagens que não implicam investimento adicional, que é possível aumentar a capacidade de um hospital em 10, 20, 30% sem recursos adicionais. E ainda na questão de tempo
Como implementar melhorias que perdurem no tempo? Vou dar Alguma dica? Sim, vou dar um exemplo que eu acho que é muito simples, que é, no serviço de urgências, sim, nós temos que controlar o número de doentes que estão dentro do sistema, porque já vimos que isso cria disrupções ao fluxo. Mas ainda não respondemos à pergunta, quem é que devemos chamar a seguir? Ou seja, alguém que já recebeu uma pulseira, quem é que deve ser chamado a seguir? E há aqui 2 critérios. Um é a cor da pulseira, não é? O nível de severidade, vou dizer assim, e o tempo de espera que a pessoa está desde que chegou ao serviço. E, tipicamente, o médico é mais sensível à cor da pulseira, portanto, à parte da severidade. Claro, depois passa não sei quanto tempo, alguém que já está lá há tanto tempo, não é? Começa a reclamar e, milagrosamente, passado se calhar algum tempo, essa pessoa é chamada. Mas isso cria sempre aqui um conflito, que é, vou pela cor da pulseira ou vou pelo tempo? E há aqui uma solução extremamente simples, que é, a triagem de Manchester já coloca expectativas claras. Isto é, um doente que sai da triagem com pulseira laranja tem que ser atendido em 10 minutos. O vermelho nem falo, não é? Tem que ser atendido logo, pronto. Mas o laranja 10 minutos, amarelo 60 minutos, o verde 120 e o azul 240 minutos. Ou seja, já há uma expectativa. Então agora vamos imaginar, para simplificar, que na sala de espera só estão lá 2 pessoas. Okay? Portanto, 2 pessoas saíram da triagem e uma está com uma pulseira amarela e outra está com uma pulseira verde. E chegou o momento de chamar uma pessoa. Quem é que deve ser chamada em primeiro lugar? O amarelo ou o verde? Em que o amarelo saiu da triagem há 15 minutos. Ou seja, 25% do tempo já foi consumido. Dos 60 minutos totais, 15 minutos já passaram e, portanto, 25% já foi consumido, né, dessa expectativa. O verde, se, por exemplo, já saiu há 1 hora da triagem, okay, 50% do seu tempo já foi consumido, porque havia 2 horas, não é, em termos de expectativa, e uma já passou. Então, o verde já passou 50% do tempo total admissível. E o amarelo ainda só passou 25%. Ora, se o amarelo 25% e o verde 50%, não é difícil de entender que o verde, neste caso, deveria ser chamado em primeiro lugar porque o seu consumo é maior do que o amarelo. E se fizermos isto tudo, este simples cálculo, para todas as pessoas que estão à espera, nós conseguimos ordenar estas percentagens da maior para a menor e tornamos o sistema muito mais justo, lógico, que é fácil de entender e que minimiza o tempo de espera médio global do hospital na parte das urgências. Okay? Como eu costumo dizer um pouco a brincar, porque é que isto ainda não foi implementado? A mystery. Nobody talks about it. Certo. Mas é um exemplo muito simples de implementação sim. para que saber quem é que deve ser chamado a seguir. Sim. E por último, a minha última questão é mesmo o maior fantasma dos hospitais, penso que portugueses e não só, que é de facto as listas de espera. Um dos principais, pelo menos. Tendo isso em conta, o que é que me diria que se pode fazer agora só incidindo na questão das listas de espera? Das listas de espera, muito bem. Sim, para os hospitais portugueses. Muito bem. Então, toda a parte da lista de espera, porque é que esse backlog não se consegue reduzir? Não é? Porque há algum momento dentro do hospital em que há lá uma restrição, um bottleneck, que não permite que haja tempos de ciclo menores. Ou seja, pode ser no bloco operatório, pode ser por falta de camas numa determinada área, pouco importa. E o planeamento, à data de hoje,
Se não for feito nesse sítio considerado que é a restrição, os doentes não vão ser chamados à cadência que o hospital consegue absorver doentes e, portanto, vai criar ou ainda mais atrasos ou alguns adiantamentos, mas que serão a exceção. Então, o importante sempre é entender qual é que é aqui o passo do processo que está a ditar a velocidade global de toda esta cadeia de valor. E o importante é reduzir os tempos aí, nesse ponto específico, e não qualquer coisa a montante ou a jusante. Porque qualquer minuto reduzido na restrição, eu vou conseguir reduzir o backlog de doentes que estão à espera. Ou seja, é preciso criar o foco necessário de qual é que é o recurso que, se eu libertar um minuto, vai ajudar tudo o que está à sua espera, em termos dos doentes. E, portanto, primeiro é preciso identificar que recurso é esse, que parte é essa. E depois começar a entender como é que eu consigo minimizar os desperdícios nesse ponto específico. Porque um minuto ganho aí é um minuto ganho em toda a fila de espera. E na vida das pessoas. E na vida das pessoas. E com isto nos despedimos, engenheiro. Agradeço-te imenso a sua presença aqui no nosso programa. Ricardo Anselmo de Castro recorre a 4 escolas de pensamento de gestão para desenvolver e otimizar os seus desafios. Penso que aqui ficou provado que o recurso a estas técnicas pode ser fundamental para que os hospitais possam beneficiar os doentes das mais variadas formas. Esperamos que tenha gostado de estar na nossa companhia e despeço-me. Até ao próximo consultório.